Olá a todos, boa noite. Sejam muito bem-vindos à oitava live do Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia. Meu nome é Victoria Libório, sou jornalista e assessora de comunicação para o INAF e estamos transmitindo ao vivo para o Brasil pelo Zoom e conectados pelo Facebook. Para aqueles que não possam nos acompanhar até o final, não se preocupem. Esta live está sendo gravada e será disponibilizada em nossos canais de comunicação, por exemplo, o YouTube. Aliás, eu convido todos e todas a acompanhar nossa programação de lives e edições anteriores em nosso site, inaf.org.br. Antes de começarmos, aos participantes, alguns avisos. Nossos painelistas podem ver todos os comentários no chat e acompanhar as perguntas pelo botão de Q&A que fica na parte inferior aqui do Zoom. Eu sugiro que vocês escolham fazer suas perguntas pelo botão de Q&A, porque fica mais organizado e nós temos um acesso mais fácil a esse espaço. De preferência, enderecem suas perguntas ao painelista que você quer que responda suas perguntas. Bom, nosso encontro de hoje é a segunda parte do debate que iniciamos semana passada. Continuaremos a discussão sobre o novo normal da indústria farmacêutica após pandemia de Covid, com os principais CEO no Brasil, que possuem experiência profissional consolidada, nacional e internacionalmente, nas principais indústrias farmacêuticas globais. Hoje aqui, contamos com a participação de Dr. Gaetano Krupp, presidente da Bristol Myers Squibb, Dr. José Carlos Fellner, presidente da GSK Pharma Brasil, e Dr. Roy Benchimol, presidente da Janssen Brasil. Para moderar esta mesa, professor Lindeberg Assunção Costa, professor e pesquisador da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia e fundador do INAF, para quem passa a palavra. Boa noite, professor. Boa noite, Vitória. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo agora no Facebook e aqui também no Zoom. Eu agradeço a cada um de vocês que estão prestigiando essa live, sempre às 19 horas da sexta-feira, porque depois a gente tem o nosso famoso happy hour. Hoje eu estou aqui com 3 presidentes de farmacêuticas globais. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Gaetano, agradecer também ao Fellner e ao Dr. Roy Benchimol, né, pela presença e dizer para mim uma grande honra de recebê-los aqui nessa live. Gostaria primeiro de apresentar o Instituto a vocês. Nosso Instituto ele tem foco no acesso a medicamentos e uso racional no Brasil. Temos uma série de atividades que foi mostrada aí no nosso vídeo institucional, e o nosso foco é qualificar a assistência farmacêutica, que tem traduzido na sua função primordial o acesso a medicamentos no Brasil, principalmente para doenças crônicas que são frutos, né, da inovação das empresas que vocês representam. E hoje a gente tem um debate, a continuação do debate da semana passada, focando exatamente esta pandemia como um exemplo para melhorar o acesso a medicamentos no Brasil. A gente assistiu nos últimos 2 meses uma verdadeira integração de todos os setores da sociedade no enfrentamento dessa pandemia, e evidentemente que o setor produtivo ele teve um papel fundamental. E hoje a gente vai mostrar o exemplo de mais 3 empresas farmacêuticas e as ações que ela vem desenvolvendo ao longo, né, desses 2 meses para o enfrentamento dessa Covid. Eu gostaria de começar a nossa live convidando o Dr. Roy, que é presidente da Janssen Brasil, para falar. Ele não é brasileiro, né? Ele pode se apresentar um pouco, falar um pouco de você, Roy. E a gente tem 2 perguntas aqui importantes para começar. O primeiro bloco, ele vai ser, a gente vai ter 3 perguntas que eu vou aqui para vocês, antes de passar a palavra para Roy, que é exatamente qual foi o impacto da Covid na rotina interna e externa da indústria farmacêutica. O Dr. Roy ele vai ter 5 minutos para fazer sua apresentação, e com a palavra, doutor. Obrigado, boa noite para todos. Já perceberam que não sou brasileiro, sou argentino. Meu nome é Roy, estou aqui liderando a Janssen Brasil desde julho do ano passado. Sou farmacêutico, professor, vocês já sabem. Bom, aí... E, na verdade, quando eu cheguei lá atrás, em julho do ano passado,
Eu não imaginava que ia enfrentar a maior desafio de saúde da história aqui morando no Brasil e liderando essa operação tão grande que temos aqui, a operação maior que temos aqui no Brasil. E, na verdade, que a gente teve que fazer muitas mudanças. E você fala que mudou, eu acho que mudou muita coisa, mas não mudou o mais importante, não? Mudou como a gente está trabalhando, e vou focar em 3 fatores críticos para a gente também, que estão muito alinhados com o nosso credo, que mudou para os nossos empregados. Então, desde a metade de março, a gente foi para trabalhar na casa, então todo mundo foi para trabalhar home office, e aí tivemos que acelerar muitas ferramentas para conseguir trabalhar de casa. Não somente as ferramentas para ficar em contato com os médicos, como são o Zoom, o ICOM, umas ferramentas que já tínhamos planejadas, mas tivemos que acelerar muito, mas também algumas ferramentas que têm a ver com as pessoas. Por exemplo, a gente tem desenvolvido uma ferramenta de licença remunerada, onde aquelas pessoas que tinham a necessidade de ficar em casa e cuidando da família, então a gente gerou uma licença remunerada para que elas pudessem ficar cuidando de pais idosos, filhos. Além disso, além das ferramentas, além da licença, a gente também, pensando nos nossos pacientes, a gente teve que trabalhar muito na logística, não? A logística tá na malha aérea, rodoviária, ela mudou muito. Então, para assegurar os produtos, a gente teve que ter um planejamento novo lá em São José dos Campos, onde a gente tem controle de qualidade de produção, para assegurar a produção e a qualidade dos nossos produtos, e também para assegurar a distribuição dos produtos no território nacional. Ele virou um desafio muito grande, na verdade, para assegurar que os produtos estão chegando, mas felizmente a gente conseguiu fazer isso muito bem e não temos problemas de distribuição, além de um esforço muito maior para conseguir esse resultado. Falando um pouco saindo um pouco da empresa e olhando para fora, a gente teve várias transformações também, por exemplo, nas linhas produtivas lá em São José, nosso complexo industrial, para a produção do álcool gel, não? Então, foi aprovado pela qualidade e tudo, uma mudança da linha produtiva para produzir álcool gel, não só para funcionários, mas para doações também, doações de itens de higiene. Então, toda a empresa foi mobilizada, não? Focando em a segurança dos nossos empregados, mobilizada em assegurar que os nossos produtos estejam lá e os nossos funcionários perto dos médicos para manter o serviço para eles. Eles voltaram com um monte de perguntas de tratamentos dos nossos produtos com Covid e assim, então a gente ficou muito perto deles. E falando da comunidade também, desenvolvendo doações e mudanças nossas produtivas. O último ponto que eu acho mais crítico também, que foi muito importante para a gente também, com a nossa experiência com a compra de Crucel lá atrás e a experiência que temos também com o combate para a ebola lá na África, a gente teve uma plataforma tecnológica que permitiu muito rápido, depois da sequenciação do vírus, o desenvolvimento da vacina. Então, eu sempre gosto de falar que, no caso da vacina do Covid, não é uma carreira quem chega primeiro. Tomara que todo mundo consegue, todos aqueles que têm candidatos de vacina, conseguem chegar rápido para uma vacina, para ter muitas vacinas boas, com produção e para atingir a maior quantidade de população possível. A nossa vacina foi identificada lá, o candidato em março. Já daqui a pouco vai começar a experimentação em humanos, não? Estudos clínicos em humanos, e o nosso objetivo é ter a vacina para ter os dados clínicos para o final do ano e ter a vacina em produção já para ter 1 bilhão de doses no primeiro do ano que vem. Então, assim, muito rápido, na verdade, mudou muito, mas não mudou o mais importante, que é o cuidado da saúde da população e, em nosso caso, o cuidado da saúde dos brasileiros. Muito obrigado, Roy. Acho que só a notícia da vacina aí, eu acho que todas as outras globais também estão nessa corrida, mas é fundamental a gente ter uma perspectiva até mesmo para a população brasileira, né?
vem tendo várias alianças com a indústria farmacêutica no mundo inteiro e certamente isso resultará numa vacina. Você acha que até o final do ano a gente tem uma vacina? Até agora, o nosso planejamento é ter os dados clínicos até o final do ano. E, ao mesmo tempo que estamos na pesquisa clínica, a gente já está fazendo os investimentos na capacidade produtiva, porque, na verdade, não adianta ter uma vacina se você não consegue fazer 1 bilhão. Então, o nosso objetivo é ter 1 bilhão de doses para o primeiro Q do ano que vem. Então, tem que acontecer as duas coisas em paralelo, não? Então, a gente já começou os investimentos na capacidade produtiva. Ótimo, excelente. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao Brasil, né? Você já tem um ano, debutou, mas argentino e brasileiro, a gente sempre, fora a rivalidade do futebol, o resto está tudo bem. Acostumado à crise, né? Muito obrigado. Gaetano, primeiro um prazer revê-lo, né? Tem um tempão que a gente não se vê, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo e sempre assim, fashion, né? Gostei do seu óculos. Professor. Se sinta à vontade, seja bem-vindo. Muito obrigado por participar aqui conosco. E a Bristol? O que a Bristol está enfrentando nessa pandemia aí? Como é que vocês estão trabalhando esse novo normal? Bom, em primeiro lugar, professor, muito obrigado. Uma honra pelo convite. Também uma honra compartilhar o painel com o José Carlos e com o Roy. E estou feliz de ver tantos nomes conhecidos aí que estão no call. Eu vou tentar trazer alguma coisa diferente daquilo que o Roy colocou para que a gente possa ir construindo, né? Não, a gente não ser repetitivo, né? E tem duas perguntas aqui também que eu vou tentar encaixar. Então, em primeiro lugar, o que a gente está enfrentando é aquele fenômeno em que, quando você tem um inimigo comum e um senso de urgência que é igual para todo mundo, nós chegamos à conclusão muito simples que só juntos é que nós vamos poder vencer isso. E eu vejo que uma das grandes lições que a gente está tirando disso nessa união, primeiro, é o entendimento da complexidade da indústria farmacêutica, o papel que ela joga, não é? Então, isso é fundamental. Isso mostra que, quando nós olhamos para o problema, a gente está olhando diretamente para a indústria farmacêutica para que a solução venha, e que venha rápido e que venha de todas as formas. A Bristol, ela não está trabalhando com vacinas, eu deixo isso com o Roy e com o José Carlos, que vão falar bastante de vacinas, mas o que é que nós fizemos do ponto de vista de produtos e de inovação? Nós colocamos à disposição de vários grupos, junto com universidades e outras empresas, 2.000 moléculas que nós tínhamos na nossa biblioteca de moléculas. Então, eram moléculas que realmente têm, pelo menos eu diria assim, um princípio que pode ter uma ação no tratamento, não é? E nós colocamos isso à disposição. Perfeito? Então, essa é a primeira questão. A outra, como nós temos vários produtos que tratam do sistema imunológico e das defesas naturais, nós também estamos patrocinando várias investigações iniciadas por pesquisadores dentro do tratamento do Covid, com alguns dos nossos produtos que estão no mercado, e isso a gente está fazendo. Então, do ponto de vista técnico, é isso que nós temos feito. Do ponto de vista de como a gente está nessa fase, eu dividiria a fase em duas grandes partes, né? A primeira grande resposta, né? A fase da resposta, a coisa mais importante que nós tínhamos era cuidar dos nossos colaboradores, porque nós tínhamos grupos de colaboradores, tanto da área logística como da área de qualidade, que, independente do tamanho da crise, tinham que estar na frente de batalha. Porque se eles não estivessem bem, se eles não estivessem confortáveis e confiantes, e os seus familiares e o apoio da empresa, eles não fariam todo o resto. Então, essa foi a primeira parte, foi a resposta. O Roy mencionou um pouco na dinâmica que muda, né? É óbvio, não é? O trabalhar de casa já era uma coisa que nós tínhamos no programa, mas ele era muito pequeno, e isso acontece de uma vez. Então, foi muito importante a gente olhar para o colaborador como um todo. O colaborador está lá no fim de semana, e a gente fez isso de uma maneira muito clara. Então, uma das perguntas que está aqui, por exemplo, é quando é que nós vamos voltar? Enfim, como é que a gente olha isso dentro da Bristol?
Nós já estamos na fase de retorno, só que o retorno ele não vai depender de uma data. O retorno vai depender de uma série de fatores que nós estamos comparando com as decisões governamentais para ver, é seguro para o nosso colaborador voltar? É seguro para um colaborador voltar e visitar uma clínica, visitar um hospital? Ele será permitido que ele esteja visitando. Então, nós estamos com muita calma nesse aspecto, avaliando cada local, avaliando cada momento para aquilo que a gente pode fazer. E o último ponto que eu faria é com relação, e eu sei que é um tema que está bem dentro daquilo que o professor, né, tem no INAF, que é a questão do acesso. Algumas das coisas que me preocupam, e acho que é importante a gente ter esse debate, é que quando a gente fala da vacina, ou a gente fala de um medicamento, que obviamente um medicamento inovador, começa a se falar em quebra de patente, começa a se falar numa maneira não natural para que a gente possa fazer com que isso esteja disponível. A indústria, e eu falo em nome da Bristol, ela vai estar conversando com os stakeholders. Nós não atuamos sozinhos, né? Nós vivemos no mercado matricial e o nosso engajamento também tem que ser matricial, né? Então, acho que a indústria está dando uma prova do que ela tem feito. Em termos de doações, a Fundação Bristol Myers doou até agora mais de 22 milhões de dólares. Nós estamos também trazendo investimentos pela Fundação para o Brasil. Estamos aí a ponto de divulgar quais são as entidades que nós estaremos fazendo essas doações, mas é isso que a gente tem feito. Vou passar a palavra para o Fellner, aí ele pode completar essa primeira pergunta. Tá ok? Muito obrigado. Viu? Muito obrigado, eu acho que bastante esclarecedor, né? Eu acho que esse momento é o que você falou, de engajamento e de união, né, de todos os setores da sociedade para o enfrentamento da pandemia. Parabéns pela fala. Fellner, olha, vocês que nos assistem agora, eu queria dizer que eu tive uma aula prévia, né, durante essa semana com cada um dos presidentes sobre inovação, né, e particularmente com os colegas aqui, sobre essa área de acesso e os aspectos de particularidades que a gente, por mais tempo que esteja no mercado, né, seja público ou privado, a gente sempre tem a aprender, né? Então, é uma satisfação muito grande ter os três aqui, e a gente teve uma prévia aqui, com cada um deles eu tive, e cada um, né, eu tive um aprendizado diferente. Então, muito obrigado, Fellner. Obrigado a todos os colaboradores que nos assistem agora da BMS, da GSK e também da Janssen. Seja bem-vindo. Você tem 5 minutos. Muito bem. Obrigado, boa noite. Obrigado pelo convite, foi um prazer aceitar. Bom, vamos falar sobre o que aconteceu na GSK quando essa crise chegou, né? Estávamos em março e nunca é um bom momento para uma crise dessa chegar, né? Como o Roy falou, a maior crise mundial das últimas décadas. Nunca é bom falar disso, mas no caso da GSK não houve uma ruptura geral, né? Por várias razões. Primeiro, que nós tínhamos recentemente testado exaustivamente todos os nossos sistemas, que no caso de um colapso, de uma crise maior, deveriam manter a companhia funcionando. Então, tínhamos feito esses testes, essas atualizações muito recentemente, no final do ano. Então, quando houve essa crise, a nossa preocupação primeira foi a segurança dos nossos funcionários, o bem-estar dos nossos funcionários. Então, logo no início de março, todos que puderam ir para casa trabalhar foram. Nós não tivemos nenhuma interrupção nos sistemas da GSK, continuou tudo funcionando. Depois, a nossa preocupação, claro, como também das outras empresas que estão aqui representadas, foi manter o suprimento, né? A produção e a logística, cuidar desses funcionários que estão lá na linha de frente, bastante expostos. Então, nós fomos desenvolvendo e aplicando vários protocolos. O terceiro objetivo nosso, então, isso ocupou março, né? Para que a gente começasse a entender essa dificuldade logística, não só no Brasil, mas a dificuldade logística também no exterior, né? Pra vocês terem uma ideia, a cada segundo no Brasil são distribuídas
3 vacinas que vêm da GSK, né? Nós temos quase 70% das vacinas que são utilizadas no Programa Nacional de Imunização, de alguma forma vêm da GSK, através de alianças estratégicas ou não. O Programa Nacional de HIV, quase metade dos pacientes em tratamento usam produtos GSK. Então, a nossa preocupação enorme para que a população em geral, e também a população que é atendida pelos canais privados, não sofresse. Esse, aliás, é um desafio que está até hoje. Esse é um desafio de todos os dias. Até agora não tem havido ruptura. O outro pacote de ações que a gente precisava era conseguir adaptar nossos funcionários ao trabalho em casa, né? E aí cada um deu um perfil de família, de situação, mas, de novo, foi um momento em que já estava quase madura a nossa plataforma de inovação. A gente apostou há 2 anos atrás em desenvolver sistemas, processos, etc. Temos um programa enorme, o Together, que é aberto para o mundo inteiro, para startups. Então, a gente coloca desafios aí, vai desenvolvendo junto com as startups. Então, essa cultura de inovação, de flexibilidade foi sendo instalada na companhia. Então, os funcionários todos, no momento dessa mudança, estavam, eu percebo, bastante confortáveis com o desafio de usar novas ferramentas, novos horários. Do nosso lado, a gente foi bastante flexível, então, cada um trabalha no horário que pode, está todo mundo trabalhando muito. Claro que o primeiro mês foi difícil, depois, no segundo mês, abril, a gente já nota que já houve adaptações, continuamos com todos em casa. A força de vendas, a gente aproveitou para capacitar, adiantar certificações e tal, então não colocamos ninguém de férias, não mexemos na remuneração de ninguém, e eles se concentraram, então, em atividades internas de treinamento, capacitação de ferramentas, as nossas plataformas de interação com os profissionais de saúde, com os nossos clientes, né, os comerciais. Então, não tivemos nenhuma ruptura, o pessoal está capacitado. Agora a gente entra em maio para uma fase de transição. Em junho, a gente está planejando o retorno às atividades normais, dentro de uma normalidade por município, de maneira bastante flexível. Então, temos algumas regras. A número 1 é manter, e a 2 é buscar produtividade agora que está todo mundo treinado, capacitado, pronto. Isso, as nossas equipes externas. O pessoal interno, a gente vai abrir os escritórios aqui no Rio, primeiro para um grupo piloto, aqueles que querem ir, se sentem à vontade para ir. Então, maio, a gente preparou todo o site, são 2 prédios administrativos, com sinalizações, enfim, há uma série de mudanças para garantir a segurança. E os 70 primeiros voluntários vão aí no primeiro mês, na primeira parte de junho, entrar, e a gente vai observar como é que é, fazer ajustes, e vamos progredindo isso naturalmente. Claro que os mais vulneráveis vão ficar para o último, né? Tudo sem forçar ninguém. Tem uns que têm que ficar em casa, porque eu tenho idosos em casa, ou crianças que ainda não podem ir para a escola. Outros já estão ansiosos para voltar ao escritório, então sempre flexível. E o terceiro ponto que a gente se fixou foi na contribuição social. A gente tomou algumas medidas, então também uma parte da nossa linha de produção foi utilizada para a produção de álcool gel, que foi rapidamente, não era da parte do nosso portfólio. Mais de 60 mil unidades desse álcool gel, além de suprir as nossas necessidades, os nossos funcionários e escritórios e fábrica. Nós doamos para algumas comunidades em parceria com a Fiocruz, algumas comunidades que nem água e sabão têm, né? Então, o álcool gel é algo essencial, materiais de limpeza, enfim. E a gente adiantou um programa interno de adiantar pagamentos para pequenos e médios fornecedores, seguindo alguns critérios, exatamente porque a gente viu que eles tinham um problema de fluxo de caixa. Por outro lado, alguns clientes, dentro de alguns critérios, a gente também foi mais flexível. Então, essas são as contribuições sociais, continua tudo nessa base.
Agora, o desafio é como a gente volta, né? Temos tido a primeira onda com os profissionais de saúde, foram plataformas digitais falando do Covid. A gente tem muito conhecimento interno, né? Essa segunda parte a gente vai tratar no último bloco. Ok. Então é isso. Estamos nesse momento de flexibilidade total e vamos aprendendo a cada semana, nos adaptando. Mas até agora, sem maiores traumas, tá? As coisas estão sob controle. Você parece ser um chefe bem tranquilo. Na crise não dá para não ser. Não sou tanto, não. Estou bastante estressado. Mas na crise, a única coisa que a gente não pode perder é a lucidez, né? Então, com certeza. Tem essa responsabilidade. Muito bem. Muito obrigado. Acho que foi bastante esclarecedor e bem detalhes assim, que imagina que exista, mas quem não está no ramo da indústria, né, tem muitos colaboradores aqui nossos, do governo também participando, vários profissionais de saúde. Eu queria dar as boas-vindas a eles também. Agradecer a fala de Paulo. Eu vou passar para o segundo bloco e eu vou projetar rapidamente aqui, para quem está nos assistindo agora, porque eu tentei projetar na primeira parte, mas estava bloqueada a tela de compartilhamento. Essa é a nossa agenda de hoje. A gente tem essas 3 perguntas. Nossos convidados responderam a primeira pergunta, que foi o impacto da Covid, tanto interno como externamente. E a gente sabe que mudou bastante, né? A maior parte dos trabalhadores, dos colaboradores estão em casa e se adaptando a uma nova atividade via remota, né? O segundo bloco, né, como aqui o nosso instituto ele é focado em acesso a medicamentos tanto no mercado público quanto privado, nós trouxemos a seguinte pergunta: qual foi o impacto da Covid no acesso a medicamentos no Brasil, né, considerando esses stakeholders que vocês já citaram aqui e o papel deles? Nós assistimos que essa pandemia ela trouxe algo, trouxe evidentemente o drama, o trauma, né? Muitas mortes. O Brasil está chegando a um recorde de mortes jamais visto, mas trouxe também um cenário muito importante que foi mostrar as inovações que foram implementadas a partir da crise, né? Nós assistimos aí processos de registro de medicamentos no Brasil em 15 dias. A telemedicina passou anos para ser implementada. Em poucos meses a gente conseguiu, em poucos dias conseguimos aprovar a telemedicina e a consulta à distância, considerando o Brasil com dimensões gigantescas, diferente de países da Europa, que são pequenos, né, tem uma facilidade de acesso ao serviço de saúde, mas um sistema universal onde a gente tem distâncias quilométricas. Eu estava falando com nossos convidados aqui, numa prévia dessa live, que aqui, por exemplo, é o exemplo que eu trago mais patente, a Bahia tem em torno de 42 pneumologistas. Imagine que você tem uma extensão territorial mais ou menos parecida com a França. Como você tem 70%, 80% desses profissionais em grandes cidades, como é que eu vou dar diagnóstico, como é que eu vou estabelecer, né, um acesso desse paciente ao diagnóstico se eu não tenho um especialista para toda a rede? Por isso que a atenção primária à saúde ela é fundamental. E o esquema de matriciamento que o SUS propôs ele é muito importante para você ganhar em escala e ganhar em eficiência, né? Então, eu trouxe algumas perguntas que foram discutidas previamente com nossos convidados, que eu gostaria de compartilhar com a audiência aqui. A primeira delas é como a indústria farmacêutica pode contribuir para melhorar ou qualificar o acesso a medicamentos no Brasil. Considerando o exemplo da pandemia que eu trouxe, né, nós vimos, por exemplo, na área de diagnóstico, de você tomar decisões em saúde baseado em número de contaminados, de infectados e aqueles que não foram ainda infectados, que é o que a gente está assistindo aí, se vai ter lockdown, algumas cidades com lockdown, outras não.
E isso foi extremamente importante porque o dado gerou informação para que o gestor ele tome a decisão de, por bairro, agora, por exemplo, aqui em Salvador está acontecendo assim. E as outras doenças sem ser a Covid, se essas inovações que eu estou citando aqui, né? Registro, diagnóstico, prevenção, sobretudo com kits de laboratório, houve uma otimização na integração do setor produtivo, dos profissionais de saúde, das instituições do SUS, o Ministério, CONAS, CONASEMES, todas essas instituições elas se imbuíram no sentido de amenizar esse drama e trouxe, evidentemente, como qualquer guerra, traz o trágico, mas também traz soluções importantes que provavelmente a gente ia durar anos para ver isso acontecer. E esse processo de aceleração, especialmente no monitoramento que eu coloquei, é um aspecto muito interessante que essa doença trouxe. Então, eu vou descompartilhar agora. A gente vai começar com o nosso presidente da BMS. Só um minutinho, que eu estou tentando descompartilhar aqui, porque eu coloquei... Só um minuto. Estou apanhando, viu, Vitória? Você tem como descompartilhar aí? Pronto. Bem, então é isso, é trazer um pouco de como essa... É Gaetano, né, que vai falar agora? Acho que foi o que você mencionou, professor. Então, Gaetano, baseado nisso que eu coloquei aqui, o que você acha, né, pela sua experiência no SUS durante esses últimos anos? Você é otimista com relação a essas mudanças? Elas vão se tornar cada vez mais essa integração entre a indústria e o setor público, né? Porque vocês têm uma série de medicamentos, as indústrias que estão aqui, e são importantes e que servem, né, para atender doentes crônicos, especialmente em áreas, né, como câncer, como doenças respiratórias, etc. Bom, professor, eu vejo, acho que o senhor abriu com um comentário bastante interessante, que é no momento em que todos nós temos o mesmo senso de urgência, temos esse inimigo comum, o lado positivo é o quão rápido essa união trouxe uma série de soluções. Porém, eu vejo que a gente também tem que fazer uma reflexão. Em momentos como esse, e eu espero que a gente, na minha vida, eu não veja um outro, né? Mas um momento como esse, como uma pandemia, quando você tem uma estrutura que não é sustentável, ela vem à tona e ela estressa todos os grandes buracos que você tem nesse processo. Então, eu acho que a gente tem que enfrentar um Brasil que continua sendo um Brasil de 150 milhões de brasileiros que dependem do SUS, 50 milhões de brasileiros que têm previdência, né, tem um seguro de vida privado, e aí você começa a ver as diferenças. Então, eu vejo que a questão dos investimentos na saúde, os controles de orçamento, por mais produtivo que o sistema possa ser, agora você olha que no momento de crise, claro, é um estresse muito grande, não é? Se de 0 a 10 esse estresse vai até o máximo, mas nós não estamos preparados para um estresse que fosse um pouco menor do que esse, ok? Então, eu vejo que existem alguns fundamentos que são muito importantes. Por exemplo, nós temos algumas regras no Brasil que não fazem o menor sentido. Nós estamos vendo agora, por exemplo, que há um número gigantesco, estima-se que quase 50 mil brasileiros que deveriam estar sendo diagnosticados com algum tipo de câncer, eles não estão indo, isso não está acontecendo. Nós temos, por exemplo, exemplos de pacientes que não estão indo fazer as suas infusões. Então, você olha um sistema, por exemplo, no Brasil, onde você tem um produto para oncologia, eu vou usar oncologia e hematologia aqui como exemplo, em que você tem a aprovação da Anvisa e, automaticamente, se o produto é infusional, o paciente com câncer tem direito para que o seguro privado o cubra. Se o produto é oral, ele não tem.
Então, é algo que, se você olhar, né, é uma jabuticaba brasileira, né? Só no Brasil isso acontece. Então, por exemplo, as discussões hoje, né, o porquê que o produto oncológico oral ele não entra na mesma categoria, simplesmente pela forma de aplicação. Agora, na pandemia, nós estamos vendo o benefício que você poderia ter com isso em você puder fazer o tratamento. A outra coisa que a gente nota, nós estamos no meio de uma pandemia e nós já tivemos estamos no 3º ministro da Saúde. Né? E isso ele tem uma consequência em toda a escala. Então, nós, como indústria, quando nós nos sentamos com uma determinada administração e falamos de risk sharing, e falamos de olharmos para dados de vida real, nos comprometemos com uma avaliação farmacoeconômica, não é? Como é que os nossos estudos fase 3 podem refletir essa verdade na vida real, e você vai construindo isso, à medida que você muda a administração, isso cai por água abaixo. Então, a gente não tem uma continuidade. Então, o que eu vejo, e eu acho que é extremamente importante, acesso é para a indústria hoje, e eu falo, nós 3 aqui somos membros da diretoria da Interpharma e do Sindusfarma, acesso é a prioridade número 1 que nós temos. Nós não podemos trazer essa avalanche de inovação que a indústria está trazendo e você, por exemplo, esperar 10 anos para que um paciente do SUS tenha acesso a um produto inovador. Você falou em doença crônica. Hoje, nós podemos, com bastante segurança, dizer que nós estamos caminhando para tornar o câncer uma doença crônica. Nós já estamos falando em possibilidade de cura no câncer. Não é? Hoje, você não tem mais paciente morrendo de mieloma múltiplo. Ele praticamente está crônico. Ele vai morrer de alguma outra coisa, mas não daquela doença original. E a gente não pode não deixar que o paciente do SUS tenha acesso a isso. Então, o que eu vejo como fruto de toda essa situação, como é que nós podemos manter o diálogo? Né? Como é que nós podemos manter esse diálogo de guerra, que é um diálogo onde todos têm o direito de falar, todos colocam uma contribuição para que a gente possa acelerar esse processo. E do ponto de vista orçamentário, a gente viu o quanto de dinheiro foi derramado na economia, o quanto a saúde precisava disso. Nós temos que rever a maneira como a gente está adotando isso. Então, eu vejo que temos que ter uma visão muito diferente do que a gente vai fazer com o SUS, temos que ter uma Conitec muito mais ampla na sua maneira de avaliar, nós temos que ter uma previsibilidade do que a gente quer alcançar. Então, a previsibilidade com o Covid é muito simples, né? Nós temos que abaixar a curva, todo mundo se uniu para isso. O que é que nós queremos com o paciente do SUS? Quando você pega um paciente com melanoma no SUS, você quer o quê dele? Você quer que ele vai ser diagnosticado, ser tratado com dacarbazina, ou você vai dar a ele um produto que ele tem uma chance de realmente se curar, uma chance de cura, ou uma chance de transformá-lo numa doença crônica? Então, essa é a minha visão. Eu vejo que nós temos hoje a oportunidade de mudarmos a maneira como nós nos relacionamos. O modelo de engajamento entre a indústria, a Anvisa, a Conitec. A questão, tem uma pergunta aqui, por exemplo, com relação à CEMED e o aumento de preço. Quer dizer, essa inferência no controle de preço no sistema que não cabe, ele foi uma coisa que vai prejudicar muitas empresas e nós vamos ter problema com o fornecimento de alguns produtos, porque o dólar desvalorizou 50%. A logística, por exemplo, aérea, ela teve um incremento de 80% por causa da desvalorização, e isso é incompatível com o sistema. Né? O aumento de preço é uma questão legal, é uma questão que estava ali perene. A maneira como a indústria vai ajudar nesse processo, ela vai muito além do aumento de preço. Os exemplos que o Zé Carlos deu, os exemplos que o Roy deram, o que nós estamos fazendo, ele vai muito além disso. Então, essa inferência do Estado num sistema de uma economia liberal, não vejo também como algo positivo. Tá ok? Vou terminar por aqui, porque já está dando os meus 5 minutinhos aí para permitir que os meus colegas também possam comentar no assunto. Tá ok? Muito obrigado. Eu acho um aspecto importante da sua fala é a governança, né? Isso não é só no Ministério, é em qualquer esfera de governo. É impossível você ter uma gestão eficiente se você não tem uma estabilidade política que lhe permita, né, manter os técnicos e ter um progresso que
leve a uma direção à política de saúde certa, né? Então, isso de fato, é um problema muito peculiar aqui do Brasil, essa instabilidade política que a gente vive já há algum tempo. Muito obrigado, excelente a fala. Fellner, você agora, gostaria que você respondesse à questão do acesso, né? O que a pandemia, baseado nesses exemplos que eu coloquei aqui, trouxe de importante e se você acha que essas mudanças elas podem permanecer. Você falou na prévia aqui dessa live em aliança, né? Estratégica. Então, me diga aí, me conta aí, o que você espera de inovação, né? Especialmente no campo do acesso. Bom, vamos lá. Eu vou partir. Ali o Gaetano explorou algumas coisas super interessantes. A parte disso eu vou usar. Bom, vamos voltar um pouquinho atrás, na década de 70, quando o Brasil percebeu que a população inteira poderia ficar sujeita a surtos de doenças infecciosas, como essa agora do Covid, mas tivemos outros casos, né? Lá atrás, a poliomielite, doenças que a gente já não tem mais, tão controladas, houve uma decisão de Estado, de soberania. Então, se criou o Programa Nacional de Imunização. Então, independente do partido político, isso foi no tempo ainda antes da democracia e antes da Constituição de 88, aquela decisão de dar prioridade total ao sistema de saúde para que um programa de imunização protegesse a população brasileira de doenças infecto-contagiosas preveníveis por vacina, várias estratégias, vários institutos públicos foram engajados na produção disso. Nós, particularmente, nos envolvemos nessas transferências de tecnologia, co-desenvolvimento local. E esse programa se manteve vivo, é uma referência no mundo do Brasil. Então, o Brasil sabe fazer algo de acesso. Então, vacinas. Muito bem estruturado. Você vê a capilarização. São mais, já, se não estou enganado, são 36 mil postos de vacinação pelo Brasil afora. Você tem uma capacidade logística intensa criada pelo próprio governo, mas foi uma decisão de Estado. E ela tem sido extremamente estável à medida que se trocam governos, mandatos políticos, etc, etc. E é prioridade em todos os estados. Na década de 80 se criou o Programa Nacional de AIDS, né? Da mesma forma, é uma referência no mundo. Os nossos pacientes diagnosticados, tratados, um programa enorme, extremamente estabilizado, o que existe de melhor, de mais moderno, está ali dentro, enfim, e funciona muito bem. Então, a gente sabe como funcionar. Agora, voltando para a atenção primária, né? Para a atenção primária e todas essas doenças de base, a capilaridade ao longo do estado. É possível, mas não pode ser volátil. A gente não pode, como o Gaetano falou, ficar à mercê de volatilidade. A gente tem um parque industrial nacional muito bom. Nós temos as multinacionais aqui. Empresas globais como as nossas, elas operam em qualquer regime político, elas operam em qualquer regime econômico. O que a gente mais precisa é previsibilidade, estabilidade, decisões que minimamente mantenham a sua plataforma estável, com as regras estáveis. Então, a gente não pode ter interferência política aqui e ali, em regras básicas, né? Estamos falando de propriedade intelectual, nós estamos falando de correção de preço como essa somente de preço que foi congelado, é uma reposição do ano passado. Nós estamos falando em média da ordem de 4%, com um dólar, como falou o Gaetano, que explodiu, os custos todos explodiram. Então, essas coisas afetam. Então, quando eu falo em aliança estratégica, não é só uma aliança para produzir, para desenvolver produto local, pesquisa clínica. É preciso haver uma aliança política, do legislativo, do executivo, da indústria privada, para se fazer, se estudar e se definir uma política de acesso que seja decisão de Estado. E aí com alguns pilares que se mantenham, pelo menos, no horizonte acima de 10 anos.
porque tudo isso leva tempo para construir. Você estava falando do diagnóstico de câncer. Como a gente consegue fazer diagnóstico disso? Se lá no interior, gente, não precisa nem ser muito interior, né? Nós estamos conversando em cidades que o paciente, seja para qualquer doença dessas mais graves, não é só câncer, né? Doenças de complexidade maior, tem que se deslocar para um centro de referência, onde pouquíssimos profissionais têm a mão nisso e conseguem tratar, cuidar, identificar, etc., e dar o tratamento adequado. Mas aí como funciona essa logística? Como é que esse paciente do SUS consegue ir a parte desse centro que está concentrado? A outra coisa é o financiamento disso, né? Então, é possível a gente estabelecer modelos de remuneração. As empresas globais são bastante flexíveis. A gente, como disse, a gente opera em qualquer tipo de modelo. Agora, nós temos que gerar dados e esses dados têm que ser valorizados e a discussão tem que ser em cima disso, né? Então, eu endosso o que o Gaetano falou sobre a Conitec. A Conitec já foi mudada, foi criada. A proposta é muito boa. Agora, como é que a gente... a Conitec tem representantes de várias instituições importantes ali, sociedades médicas e tal. E há escolhas para serem feitas, né? Mas o ponto tem uma avalanche de novos produtos chegando aí. Não só para câncer, mas para doença rara, de alta complexidade. Como é que a gente dá acesso a toda a população brasileira? Nós temos os serviços privados, né? de seguro-saúde, etc. Como é que esses dois sistemas vão interagir de maneira otimizada? Então, não dá para ser reativo a cada produto que vai ser lançado, apresentado para uma doença dessa de alta complexidade, a gente, por espasmo, age assim. Aí, daqui a um mês, a gente muda a regra. A outra coisa, a assistência primária, né? Temos aí um ótimo programa, a farmácia popular, mas é isso mesmo, ela está sofrendo flutuações na forma como ela é gerida. Então, a gente tem que estabilizar esses sistemas de acesso base à saúde, não só de medicamentos, mas de serviços também. E todas essas agências reguladoras, elas têm que ser orquestradas por uma política de Estado, que passa por uma grande aliança. Então, o Covid, eu acho que o Covid é um grande provocador dessa situação, porque agora o que a gente está vendo já durante o Covid, várias doenças que estão aí, vários pacientes que estão na iniciativa privada e pública estão deixando de ser acompanhados, diagnosticados. Isso vai criar uma represa enorme, uma demanda enorme. E aí vamos precisar de um orçamento, uma outra onda de orçamento para isso. Como é que isso vai ser gerenciado? O Estado vai ficar falido e aí não vai poder absorver novas tecnologias por 2 anos, por 3, está se recuperando em termos de orçamento. A gente tem que pegar isso como uma lição, todos nós que somos atores nisso, e influenciar para que haja uma aliança e uma estratégia de Estado, olhando para frente, de hoje para frente. É isso. A solução, complexo, é um quebra-cabeça. Mas acho que o Covid tem esse lado positivo. Vai ser bastante provocador e catalisador para termos essas discussões. Excelente. Eu queria só fazer 2 comentários aqui rápidos, né? Eu sou partidário, primeiro. O Brasil precisa de mais dinheiro em saúde, ficou claro com essa pandemia que não dá para você ter um teto de gasto, um foco no Estado brasileiro, numa política que precisa colocar mais dinheiro para que você tenha resultado, né? Em que pese parte do dinheiro está na iniciativa privada, mas a gente olhou também a eficiência dos hospitais brasileiros, tanto privado quanto público, deixa muito a desejar. 70% dos hospitais brasileiros têm menos de 50 leitos. Então, como é que você vai gerir uma coisa dessa se você não tem ganho de escala, né?
Então, estou me referindo especificamente para os diagnósticos e para a regionalização da saúde, que era muito importante. Então, o teto do gasto, o financiamento público, ele tem que existir, ser digamos assim, fortalecido. O que a gente está vendo aí é o contrário, né? Querem liberar dinheiro para determinadas coisas, mas o Sistema Único de Saúde ele está muito capenga e olha a quantidade de coisa que é feita, né? Acho que a linha de cuidado e o gerenciamento dos serviços é onde peca, e o exemplo que eu estou lhe colocando aqui são os hospitais, uma rede hospitalar brasileira que tem 6.000 hospitais, onde boa parte está na região metropolitana e pouca, né, distribuição dos hospitais e de médicos no interior. Muito bem, eu acho que é um debate bastante importante com relação à Conitec, né? Eu acho que a gente tem que aprimorar, mas foi assim como o programa de AIDS, assim como o programa de vacinação, assim como a Conitec, acho que foi um grande ganho, porque tem 3 características que a Conitec traz muito bem: a transparência, a gente sabe as regras do jogo, a transparência, né? E é legal, né? Todos podem contribuir e alterar. Óbvio, eu escuto algumas coisas que eu acho engraçadas. A Conitec é política, mas qualquer coisa que é pública envolve política. Política de saúde, política em termos de negociação com os stakeholders principais. O que a gente precisa é aprimorar os mecanismos para que ela se torne, né, melhor. Então, era só esse comentário que eu queria fazer. Roy, o que tem a Janssen? A Janssen, eu quero dizer, todos vocês aqui são indústrias que têm uma parceria aqui com o Instituto já há algum tempo, né? Mas a Janssen foi uma das parceiras importantes no programa de qualificação dos profissionais de saúde, né, inovador, que foi chamado Programa de Atualização em Assistência Farmacêutica, que a gente desenvolveu em parceria com vocês e que teve um grande impacto, né? Diante dessa Covid que a gente está assistindo aí, o que você acha que a Janssen pode contribuir e que pode ficar pós-pandemia com relação ao acesso a medicamentos? Eu vou tentar não repetir muito, acho que o mesmo Gaetano colocaram as coisas mais importantes da indústria como tudo, mas eu acho que o primeiro aprendizado do Covid, falando de acesso, é que a saúde é um valor fundamental para a economia, não? Às vezes a gente esquece, não? Então a saúde, ele sobe e cai no ranking, não? Então, eu acho que nesse momento a gente tem essa certeza, a saúde é crítica para o funcionamento do país, não só para aquele que está doente. E o segundo ponto, que eu sempre gosto também de falar com os meus times e quando estou de palestrante, assim, é que quando você tem uma inovação não tem acesso, a inovação vira zero. Por quê? Porque aquele produto que é melhor, efetivo, seguro e tudo, que fica aí no wholesale, fica aí na farmácia, ninguém pega, ele tem valor zero para a população. Então, o acesso é um dos pontos mais críticos quando você está falando da saúde da população de um país, não? Porque se tem, por como estamos falando agora, tem vacina por exemplo, vacina de Covid, o tratamento para HIV, não tem acesso, não tem nada. Então, a doença está como sempre. Então, eu acho que, um pouco falando de acesso e Covid, o primeiro que a gente viu aqui, como consequência do Covid, é como é a organização do sistema de saúde com as fortalezas e as debilidades. Foi falado muito bem por Gaetano e por Fellner, não somente para acesso a tratamento também, mas para acesso aos produtos. Não? E o mais difícil de entender agora é o acesso ao respirador, por exemplo. Você tem acesso ao respirador. Tem um tratamento, não tem acesso ao respirador, não tem. Então, é um exemplo bem difícil, bem duro do acesso. Não? O acesso ao tratamento que salva a vida. Às vezes não é tão simples de ver, mas tem muitas vezes colocado, trazido inovações que salvam vidas e que ficam um pouco aí perdidas nas avaliações, não? Segundo ponto que eu queria trazer também, bem rápido, as tecnologias ao serviço do tratamento. Então,
Aí o Gaetano colocou muito bem, o Fen também, produtos oncológicos orais que têm um acesso muito restrito, que não faz sentido, mas não? Informações que não estão chegando para os pacientes não estão indo para a consulta, o gargalo está gerando de pacientes aí. Você fala com oncologista, gastroenterologista, pessoas que tratam, médicos que tratam hipertensão, que tratam diabetes, todas as doenças, falam, não sei o que vai acontecer daqui a um mês. Então, não só acesso ao medicamento, mas acesso à atenção, com o Covid, ele vai ter a pandemia depois da pandemia, vai ser a pandemia das doenças crônicas e algumas aquelas não tão crônicas, que vai gerar uma fila gigante de pessoas chegando aí. E o terceiro ponto que eu queria colocar também muito rápido é a inovação que transforma a saúde. Então, a inovação vai continuar. Então, se não tem políticas públicas a longo prazo para fazer uma avaliação e não tem um plano a longo prazo para ter o orçamento para manter essa avaliação e essa incorporação, o único que vai acontecer é que o sistema de saúde vai ficar atrasado, não? Porque imagina que está não somente chegando medicamentos e vacinas, mas estão chegando as terapias gênicas, estão chegando os CAR-T-cells, estão chegando muitos produtos no curto prazo que vão requerer uma nova avaliação, novas formas de avaliar. Então, tudo aquilo que é inovação, que transforma a saúde, ele vai gerar também um novo desafio para o sistema de saúde. Então, eu acho que se a gente quiser falar um pouco de qual é a oportunidade que o Covid está dando para o sistema de saúde, é colocar todo mundo na mesa para melhorar o sistema de acesso à medicação, melhorar o sistema de avaliação e assegurar que a maior quantidade de brasileiros tem acesso aos produtos mais novos de qualidade. E não é tudo para todo mundo, é aquilo que, com protocolos, com avaliações, é o melhor e mais seguro, não? Às vezes até tem avaliações onde você, produto oral, ele tira um monte de custos. Por quê? Porque não tem que ir para o hospital, não tem que fazer infusões. Às vezes, o produto injetável é melhor. Então, não é um ou outro, é uma avaliação justa para assegurar que os melhores produtos estão chegando. A inovação não vai parar. Muito mais a decisão de como essa inovação que vai chegar para o mundo, ele vai conseguir transformar as vidas dos brasileiros. Então, temos uma oportunidade única de não deixar cair a bola, não? Então, ficar todo mundo na mesa e não esquecer daqui a 3 meses, 4, 5, 6 meses, o problema que tivemos e todas as situações que foram conhecidas por causa do Covid. Eu acho que esse é o maior, provavelmente, desafio que nós, como atores principais da saúde, mas com todo mundo, o governo, planos de saúde, avaliadores de tecnologia, temos que ter nesse momento para ficar preparados para o futuro. Muito bem, eu concordo plenamente com você. Eu acho que é um grande desafio. E eu coloquei a questão do teto de gasto, né, que foi colocado pelo governo Temer, mas que trouxe consequências agora, em que pese o governo atual liberou muito dinheiro, né, por conta da pandemia, mas isso, daqui a 20 anos, é incompatível com a linha de crescimento da inovação. Então, eu acredito que essa lei não vai durar 20 anos, ela vai ser repactuada e o governo tem que olhar, assim, a minha opinião é que isso vai fortalecer o SUS. A pandemia, ela mostra a fragilidade, como todos vocês falaram muito bem aí, né, do sistema, num sentido especialmente do subfinanciamento da saúde, né, e da falta de eficiência em todas as colocações que foram dadas aqui, mas que a gente tem já, assim, coisas importantes, né? Gaetano falou muito bem aí do risk sharing, né? Que foi uma inovação que o governo trouxe, mas o ministro mudou, né? As coisas precisam continuar e se tornar política de fato pública, né? Eu acho que a Conitec ela vem desempenhando um trabalho importante nesse aspecto que vocês vêm dizendo, porque imagine, se eu tenho tecnologias que não são orais, né? Só o polo de infusão, aqui um baiano que mora em Teixeira de Freitas, eu falei isso para vocês na prévia, que
1.000 quilômetros de distância para ele fazer uma infusão de um medicamento aqui em Salvador. Então, isso não tem cabimento. Ele tem que ter acesso a outras tecnologias que possa compensar, né, esse deslocamento e o gerenciamento de um paciente desse tipo. Né? Tem doentes aqui no interior da Bahia, ele chega aqui no Hospital das Clínicas depois de muitos anos ou algum tempo com um câncer já avançado. Então, ele não tem. E a outra, só para concluir aqui o comentário que eu quero fazer com relação a isso também, por exemplo, de diagnóstico de leucemia aqui, só quem trata é o público, porque se um doente desse tiver complicação de uma infecção, nenhum hospital privado quer receber esse doente, né? Que é uma das coisas que a gente está falando aqui, que se o sistema é único, ele tem que ser único e ele tem que compartilhar não só informações, mas que compartilhar a rede, que eu acho que a Covid trouxe isso muito bem aí, o gerenciamento, né, da regulação em cima dos leitos, não só do privado, mas do público e vice-versa. Muito obrigado, Roy. A gente vai para o terceiro bloco, eu vou voltar aqui a nossa telinha da nossa pergunta. A última pergunta é com relação a se tudo isso que nós discutimos até agora, né, o que é que vai ficar de inovação que vocês já estão assistindo aí, né? Algumas coisas a gente falou, telemedicina, mas considerando a discussão dos blocos anteriores, quais as mudanças na rotina da indústria farmacêutica irão permanecer? Eu quero que vocês tenham especial atenção, os três, nas perguntas no Q&A aí, porque tem várias relacionadas a isso, né? Muita gente preocupada como é que vai ficar, por exemplo, a visitação médica, o trabalho home office, a questão dos eventos, né? Das convenções, né, típicas da indústria farmacêutica, a própria produção dos sites de medicamentos, considerando o acesso, né, que a gente discutiu nesse último bloco, quais inovações vocês acham que são esperadas no marco regulatório, normativo e operacional neste novo cenário pós-pandemia? E, por último, né, vocês representam empresas globais, né, que estão em estágios diferentes, tanto na Ásia quanto na Europa, né, numa pós-Covid, digamos assim, 2 meses na frente lá do que nós. O que é que tem de novo lá, que mudou na rotina e que vocês acham que vai permanecer? Vamos começar pelo último do primeiro bloco, que é o nosso presidente da GSK, Fellner, com a palavra. Lindeberg, acho que essa é uma excelente pergunta. O que vai ficar é realmente uma postura organizacional extremamente flexível, né? Não estou falando só da GSK, mas acho que todas as estruturas. A gente tem visto, por exemplo, você mencionou isso, né, no início, a Anvisa está extremamente rápida. Então, a gente, quando começou tudo isso, a gente viu várias instituições que levaram um tempinho para funcionar de maneira remota e hoje estão voando, né? A gente está resolvendo várias coisas. Nós mesmos, na nossa associação, o Gaetano falou da Sindusfarma, da Interfarma, nós somos membros, né? Todas as nossas reuniões eram presenciais, né? Agora elas são remotas, o que não significa que não vai ser presencial, né? Mas imagina, eu estou aqui no Rio, para ir a São Paulo, passar um dia por conta de uma reunião de 3, 4 horas, vai de manhã, volta à noite, nem sempre é possível conciliar outras agendas. Então, eu vou alternar a presença, porque é importante. Por que é importante? E aí vale para a visitação médica, aí vale para a negociação, etc. Eu continuo acreditando que nenhuma ferramenta digital vai nunca ser emocionalmente tão potente quanto ao relacionamento próximo, físico ali. Porque há outro gestual que não passa aqui. Enfim, isso tudo faz parte do relacionamento, que é baseado em confiança, em credibilidade e tudo mais. Então, leva muito mais tempo, é muito mais difícil. Então, o que vai mudar? Eu acho que sim, a gente vai alternar bastante essas interações, seja as quais forem,
entre interações remotas e digitais, flexibilidade na regra de trabalho, né? Os nossos próprios escritórios, né? Nós vamos replanejar, claro, porque mais pessoas vão trabalhar de casa, irão menos à empresa. Então, fronteiras geográficas não existem. Você me perguntar, territórios de representantes, por exemplo, eles eram limitados geograficamente. Um território de farmacêutica, ou um gerente de acesso, ou um gerente comercial, tinha uma limitação que era física, né? Tinha a ver com trânsito, tempo despendido e tal. Hoje, pode ser que tenha um universo de stakeholders ali e mais um outro tanto que está lá em outro estado, né? Pode estar falando com um profissional de saúde, uma pessoa de São Paulo, falando com alguém na Bahia, por que não? Fazendo contatos virtuais. As plataformas, está falando de congressos, né? Nós tivemos o CROI aí, que foi de HIV, funcionou super bem, remoto. Então, vai mudar, isso vai ficar, essas viagens dispendiosas, profissionais de saúde, que geralmente são autônomos, podem abrir mão, às vezes, para se atualizar, de ficar 10 dias fora, né? Num congresso internacional. Vai ser muito mais fácil se atualizar aqui, mais barato, e não vai precisar se ausentar do seu consultório. É claro que uma vez ou outra irá em algum mais crítico. Eu acho que tem muita pergunta aí sobre se tudo isso substitui o trabalho do representante ou do médico affairs. Eu acho que não é isso. Eu acho que potencializa. Mas o elemento humano está aí. O que tem que ser mantido é o que sempre foi, que é a relevância do conteúdo, o valor que você agrega nessa interação. Se é apenas mais um, você vai ser desconectado, porque o que acontece? Lá atrás, no relacionamento físico, numa interação física presencial, a pessoa não, por educação, não interrompia e não desaparecia da sua vista, né? Ficava ali até o final da sua interação, se ela não fosse agradável, relevante. Hoje, é mais fácil conectar, mas vai ser infinitamente mais fácil desconectar, né? Alguém que está aqui nessa live, se não estiver gostando da nossa conversa, já desconectou, já foi fazer outra coisa, nem sabe, nem viu, né? Na maioria das vezes, principalmente quando é um para um grupo. Então, eu acho que é relevância. A mudança que a gente está vendo de fora é um estado de colaboração, até mesmo entre companhias farmacêuticas, que atingiu um nível que eu nunca vi. Eu estou há mais de 40 anos na indústria farmacêutica. Eu estou vendo coisas como, por exemplo, GSK e Sanofi, 2 líderes tradicionais de vacina, estão trabalhando juntas, né? A gente com os adjuvantes, ambos temos aí um monte de tecnologias diferentes para produção, para pesquisa, desenvolvimento, produção. Ambos temos vários sites de produção, vários continentes. Então, 2 arquicompetidores trabalhando juntos, trocando informações, que até isso está acontecendo com toda a indústria farmacêutica. Então, eu acho que todo o ecossistema, não é só a indústria farmacêutica, isso eu estou vendo, vai entrar num modo colaborativo muito mais acentuado e muito mais amplo. E aí eu volto àquele ponto das alianças para melhorar a saúde do brasileiro, do povo brasileiro, não importa se público ou privado. Eu acho que essas alianças pós-Covid vão estimular bastante esse estado de colaboração entre vários atores. E, por último, por conta de tudo isso, eu acho que a importância da saúde, primeiro, da manutenção de boas condições de saúde, a população, acho que vai sair daqui, já está mais consciente. Então, a disciplina em cumprir as rotinas, seja o receituário, seja a rotina de saúde, eu acho que vamos sofrer uma melhora nisso. Eu acho que todas as entidades, instituições ligadas à saúde vão colaborar muito mais, em nome da ciência, da pesquisa e tudo mais, para tornar isso. O Roy falou uma coisa muito importante. Nós temos muita inovação acontecendo nos centros acadêmicos das universidades públicas e privadas, nas empresas públicas e privadas. Tem muita inovação acontecendo, tem muito conhecimento aí que está em silos, né? Então, o que a gente está vendo hoje,
e eu acredito que isso vai ser parte do novo normal, vai ser também uma colaboração na troca, na sinergia de competências e de informação entre várias instituições privadas, públicas, enfim. Mas a inovação não é nada se ela não trouxer uma mudança no patamar de saúde, né? Se ela não for utilizada, foi apenas uma publicação, foi alguma coisa que ficou aí, se perdeu. Mas eu acredito, eu sou otimista, acho que todos vamos ficar mais sensíveis a trabalhar de maneira colaborativa. Você acha, Felner, que o SUS será fortalecido, que um sistema, porque há uma grande confusão, né? Isso a gente está dando um curso de acesso agora para os profissionais da indústria farmacêutica, para eles entenderem qual é a lógica do SUS, mas, sobretudo, entender o SUS. Uma coisa é a política de saúde, a outra é o sistema de saúde. O sistema de saúde ele pode ter uma série de falhas, mas a política de saúde ela tem um fator que é o que você está colocando aí, ela é um direito e foi estabelecida por lei, né? E eu acho que um dos grandes pontos que, na minha opinião, e eu queria ouvir a sua, que essa pandemia trouxe é que a população está vendo que esse direito ele tem que valer, porque ele está na Constituição e ele é um direito fundamental, que é o direito à vida, à sobrevivência. Então, acho que o SUS, enquanto política pública, acho que sai fortalecido. O que você acha? Lindeberg, vamos lá. Eu acho que o sistema de saúde no Brasil e a política de saúde, elas têm bons fundamentos. E elas estão absolutamente alinhadas com a nossa Constituição de 88. Né? Ok. O que precisamos agora é discutir como a gente melhora a eficiência desse sistema. Eu acho que nós temos um atraso grande, por isso que eu digo que indústrias farmacêuticas, entidades nacionais de produção, o próprio Ministério da Saúde, nos estados, o CONASENS, etc., todos vamos ter um papel em como a gente... O conceito é muito bom. O conceito do SUS ele é muito bom. Mas vou voltar, não é tudo para todos. Equidade não é isso, né? A gente precisa agora ir para um outro patamar em que a gente seja mais acurado, mais focado. Então, conseguindo entender cada cidadão brasileiro, o seu perfil de saúde, a sua necessidade, como ele entra nesse sistema que vai ajudar a manter ou a melhorar essa saúde e o acesso à saúde. Agora é a hora de trabalhar com dado, trabalhar com farmacoeconomia, de maneira bastante precisa, porque senão não há orçamento que chegue, né? Ainda há muito desperdício por aí. Então, tem que haver essa sinergia, essa sincronização. O conceito eu acho fantástico. Eu tenho orgulho que a gente tenha no Brasil algo como o SUS. Acho que todo brasileiro deveria ter orgulho. O que a gente precisa agora é essa grande aliança para a gente, sem pudores, né? Sem dedos apontados de procurar culpado. Vamos aproveitar esse evento, que foi uma grande lição, mostrou várias deficiências e tal. E agora vamos trabalhar nisso, mas de maneira focada, precisa, e otimizando os recursos. Dá para fazer? Dá para fazer, mas eu acho que pós-Covid tudo vai ficar muito mais receptivo para termos essas discussões. Acredito nisso. Excelente, eu acho que é isso aí. Agora vamos para o nosso próximo presidente. Eu queria convidar Gaetano para fazer seus comentários, né, tanto interna como externa da indústria farmacêutica pós-Covid. Bom, professor, se o senhor me permite, eu quero falar rapidamente para um monte de perguntas aí com relação à questão do work from home, uma série de coisas. Eu nunca tive medo de posições desafiadoras. E eu vou dizer o seguinte, eu acho que nós estamos, em alguns momentos, movendo-nos como uma boiada. Então, você tem o Google dizendo que já não vai ter mais escritórios, o Twitter dizendo que não vai ter, ou então o Facebook dizendo a mesma coisa, a XP não vai ter mais isso.
Então, eu vejo o seguinte, eu estou me preparando para enfrentar uma pandemia de depressão e ansiedade nos próximos 5 anos, porque se eu ficar dentro de casa sem um contato humano, é isso que vai acontecer, tá bom? Então, eu vejo aqui que a gente precisa ter muita calma nessa hora, não é? Eu não consigo imaginar um cenário onde eu não esteja com a minha equipe criativa, discutindo, olhando um com o outro, tendo uma interação, porque essa adrenalina ela é transmitida por todos nós, não é? Nós fizemos um kickoff, por exemplo, virtual, foi um grande sucesso? Foi, mas ele não substitui um kickoff ao vivo e nunca vai substituir. Então, eu acho que é muito importante a gente ter muita calma nessa hora, na maneira como a gente vai fazer as coisas. E aí eu queria ter uma pergunta dizendo se tem algum exemplo de países, né, que já foram, pelo menos na Bristol. Então, nós viemos de onde? A China foi o primeiro país que começou a voltar para o escritório. Então, China, Coreia, Taiwan, Hong Kong, todos já voltaram. Nós estamos agora chegando na Europa. Então, por exemplo, Israel e Suíça já estão no processo de volta. E esta semana, a gente teve um call como esse, onde o gerente-geral de Israel, que é pequeno, mas que tecnologicamente a gente sabe que é extremamente avançado, dizendo como é que foi a volta. E ele compartilhou algo que é o que eu acredito, mas ele está vivendo isso na prática. As pessoas, à medida em que voltaram para o escritório, e algumas, como o próprio Fellner falou, algumas estão no momento que estão com medo, não foram voltando, algumas foram voltando. No processo da BNS, a gente não vai com voluntários, nós estamos iniciando com aqueles que menos de 50% do seu trabalho tem que ser feito, ou seria melhor feito no escritório. E aí ele comentou que a energia, à medida em que as fotos, WhatsApps foram começando a ser compartilhados, em menos de 10 dias, o escritório estava lotado. Estava todo mundo de volta. Claro que, à medida que precisa, vai voltar para fazer home office ou não vai voltar. Então, eu vejo que a gente chegou no momento em que o home office funciona, ponto. Hoje ele é muito produtivo, ele funciona muito bem. Ele vai substituir o contato do consultor técnico, do MSL, dentro dos hospitais, organizando palestras e trazendo novidades científicas? Não, mas nós vamos ter um misto. Nós vamos ter um misto. Acho que o Fellner falou muito bem. O tamanho do território eu não sei qual vai ser, mas de repente eu tenho um grupo de clientes que eu vou visitar remotamente, eu tenho um outro grupo de clientes que eu vou visitar fisicamente. E nós estamos também começando a receber pedidos de médicos que querendo receber. Então, eu acho que nós não podemos colocar de lado a necessidade humana de viver em sociedade. Nós não chegamos onde nós chegamos ficando todos nós isolados. Então, acho que eu respondi aí um monte de coisa. Consultor técnico vai continuar. Eu vejo que alguém me perguntou o que eu deveria estar fazendo para me preparando. Eu acho que o futuro está na tendência das doenças que serão mais prevalentes, não é? Então, eu acho que é importante a gente fazer isso. Então, eu acho que isso veio para ficar. Com relação a congressos e tudo mais, nós operamos num modelo que o governo do Estado de São Paulo chamou de azul, nós chamamos de verde. Nós só vamos voltar a termos um convívio humano normal depois de uma vacina. Enquanto nós não tivermos uma vacina, eu não vejo participar de uma reunião com 500 pessoas num ambiente que só cabem 500 e todo mundo junto. Eu acho que a gente tem que se preparar, por isso que eu estou torcendo para o Roy e para o Fellner trazer essa vacina o mais rápido possível, porque enquanto nós não tivermos, e para mim o ponto final é a vacina, eu não acredito que nós vamos estar confiantes em termos do contato, se não for o distanciamento, tudo aquilo que a gente está fazendo hoje, higiene, uma série de coisas, enquanto a gente não tiver a vacina, ok? E falo isso agora também como corintiano, porque nem jogo do Corinthians eu posso assistir. Então eu quero essa vacina o mais rápido possível para eu estar convivendo com o bando de loucos que se afiam. Professor, só para terminar a minha fala, tá ok? Obrigado, viu? Valeu, Gaetano. Eu acho que foi bacana, muito bacana. Eu acho que você está certo. As pessoas agora há uma ansiedade muito grande de manutenção dos empregos, né? De achar que tudo vai ser tecnologia e você
comentou uma coisa importantíssima, que é essa interação, sempre ela vai existir e a indústria precisa disso. Eu acho que os clientes de vocês precisam disso, né? Antes de passar a palavra para o nosso último convidado, eu queria cumprimentar você que nos assiste no Facebook agora. A gente está com 1h30 de live aproximadamente, com esse show, né, que foi dado aqui. Em termos de descontração, acho que a propósito dessa live foi fazer uma coisa bem descontraída. E eu gostaria de dizer aos nossos convidados que vocês irão ganhar este livro, que é um livro de um editor da revista do Jornal de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia aqui do Instituto. Eu estou na metade dele, te digo, chegando já ao final, que fala sobre todas as pandemias e tem um título muito interessante, que é Saúde Política, a doença como protagonista da história. Tem um trecho aqui, Gaetano, e parece que ele previa que ia ter a outra pandemia agora, né? Que esse livro é do ano passado, é um dos grandes autores. Esse autor aqui foi um dos responsáveis pela criação do programa de AIDS no Ministério da Saúde, criação do programa antitabagismo do Ministério da Saúde, foi um dos pioneiros no controle de infecção hospitalar, professor Luiz Carlos Homero, foi muito conhecido na década de 80 e 90 e lançou esse livro ano passado, que a gente vai presentear a cada um de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão adorar a leitura desse livro. E dizer que o INAF, a gente está fazendo isso para valorizar o trabalho, né, do nosso colaborador principal da nossa revista, e que é uma revista, é um livro extremamente interessante que conta toda a história das pandemias e o que elas mudaram no sistema de saúde, que é mais ou menos o que a gente está discutindo aqui. Roy, chegamos ao último bloco e nós gostaríamos de saber, e na Janssen, como será o pós-normal? Será igual a BMS? Será igual a GSK? Com você. Aquele que sabe exatamente o pós-normal me fala, não? Porque é bem difícil saber exatamente o que vai acontecer. Mas como farmacêutico, eu sou um convencido da relação humana, não? E quando você tem a oportunidade de trabalhar, às vezes na farmácia também, na drogaria, você vê o valor de interação humana. Então, você vê e você sabe que a interação humana não vai mudar, porque está no nosso DNA desde que ficamos juntos para tentar lutar contra as feras que estavam tentando comer a gente. Então, o novo normal, eu acho que o que trouxe para a gente também essa epidemia do Covid é a flexibilidade que foi colocada por FEN, a velocidade de reação, às vezes também provocar um pouco o status quo mais rápido. Então, será que dá para fazer isso? Não, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, fizemos uma semana. Ah, será que esse projeto acontece? Será que aprova aí, não aprova? Não tem orçamento, o orçamento apareceu. Então, eu acho que o maior aprendizado para a gente é podemos fazer muito mais e muito mais rápido. Agora, a tecnologia já estava conosco. Então, a gente estava conosco, a gente tem a tecnologia. Então, vamos aproveitar mais? Sim. Como a pandemia, como a guerra, né? Então, você apura muitas coisas, prova mais tecnologias por causa da necessidade, depois fica com o que você acha que ajuda para o que você estava fazendo, não? Então, ter uma área muito afastada, por exemplo, a telemedicina vai tirar todos os médicos da consulta? Não, a telemedicina vai ajudar para chegar àquelas áreas onde não consegue, para fazer mais rápido, para tirar uma dúvida, para conseguir referenciar o paciente mais rápido. Mas a telemedicina não vai tirar o médico da consulta nem a consulta do hospital. Então, para a indústria farmacêutica é igual. Vai ter webinars, já tínhamos no passado, pode ter mais, provavelmente, melhor qualidade, porque a gente tem uma evolução. O REP, na minha visão, o REP e o MC, o REP é crítico. O relacionamento está lá, a relação pessoal também nas clínicas, hospitais e a consulta médica não vai mudar.
Então, vai ser muito complementar, não? Agora, esse novo normal ele vai ser criado nesses meses, não? Então, vamos voltar devagar e assim, mas o relacionamento humano ele não muda. Foi um final um pouco antropológico, não? Porque a gente está pensando também no comportamento humano, mas é assim, o comportamento humano não muda de um dia para o outro, só vai tendo adaptações à tecnologia. E eu gostaria também fechar um pouco a conversa com um pouco algumas coisas que poderiam acontecer no novo normal, não? E agora estamos perto também de conhecer algumas decisões desse novo normal pós-Covid, que tem a ver com as decisões mesmo do sistema de saúde, onde a gente está trabalhando e participando, não? Estamos daqui a pouco com a consulta popular das novas tecnologias do ANS. Então, a participação da população, não? Todos os grupos de interesse, os stakeholders participando da consulta, destas decisões, não? Porque são decisões que, no final, são decisões para as pessoas, não para a população. Então, vamos ver um pouco também o que acontece agora no curto e meio prazo com essas decisões e a participação da população, a participação de todos os stakeholders, para ver qual começa a ser esse novo normal daqui a pouco, mesmo dentro das empresas e no sistema de saúde também. Então, queria colocar também isso no final, porque um pouco o novo normal vai ser criado a partir das nossas decisões, não? As nossas decisões na empresa e as decisões que acontecem no sistema de saúde também. Estamos trabalhando muito para ajudar nesse momento, para trabalhar em parceria, como foi colocado. E eu acho que a maior contribuição, por dizer alguma coisa, da pandemia é a colaboração. Então, juntos podemos fazer muito mais do que todo mundo afastado tentando olhar o seu cantinho. Então, isso eu acho que é um grande aprendizado para todo mundo, para o mundo inteiro e também para nós aqui no Brasil. Obrigado, professor, obrigado pelo convite e parabéns também aqui aos palestrantes, amigos da Interfarma. Obrigado, Gaetano, obrigado, Fé. Eu que agradeço, a gente está agora chegando ao final. Eu queria primeiro cumprimentar vocês, agradecer a cada um de vocês, agradecer especialmente aos que trabalham com vocês, né, as equipes de acesso que aqui nos assistem, né, a cada um. Eu, Gaetano, não cito nomes para não ser crucificado depois. Não falou no meu. Então, em nome de vocês, eu cumprimento a todas as pessoas que estão nos assistindo até agora. Essa live foi um sucesso. A nossa jornalista vai passar os números daqui a pouquinho. E, para mim, foi um grande aprendizado. Espero a gente se reencontrar, né? Provavelmente no próximo fórum que a gente está realizando em Brasília, se Deus quiser, Gaetano, vai voltar ao normal, né? Evidentemente, eu só quero dar uma notícia a vocês, que a maioria dos hotéis e dos eventos eles vão ter uma redução por conta, né, da lei sanitária de 60% nos eventos, na quantidade de pessoas, exigindo um distanciamento de, no mínimo, 2 metros para cada pessoa, né? Então, aqueles eventos que todo mundo aglomerado, eles vão ser mais difíceis. Quero agradecer também a você que nos assiste agora no Facebook. A gente tem ainda várias pessoas, depois de 1h30, realmente agradecer a participação, porque vocês podem aproveitar agora, curtir a página do INAF, tanto no Facebook, quanto no YouTube e também no Instagram. Eu passo a palavra agora aos convidados para a sua consideração final, cada um de vocês, 1 minuto. Gaetano, pode começar. Bom, professor, mais uma vez, uma honra ter participado. Louvável o que nós estamos fazendo com colegas que têm, puxa vida, uma contribuição muito grande. E o que eu diria é o seguinte: vamos tirar o melhor do que a gente está vivendo até agora, o melhor das nossas relações, o melhor do nosso aprendizado, e vamos nos preparar, porque isso vai acabar. Isso não vai ficar para sempre. Vamos estar preparados para o futuro.
E eu continuo apaixonado pela indústria com a qual eu trabalho a minha vida toda, porque nós estamos olhando para todo este problema e está todo mundo focando de onde virá a solução. E a solução virá deste grupo que está aqui participando, virá dessa indústria que tem feito tanto pela saúde humana. Então, eu espero e tenho certeza que vamos ganhar muito mais respeito, vamos ganhar uma visão diferente do que nós temos tido até aqui, e vai depender de cada um de nós, cada profissional da indústria, de meritar essa confiança que nós estamos dando nesse processo. Obrigado pela oportunidade, foi fantástico ver vários colegas e pessoas que há muito tempo eu não tinha contato, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado também, Gaetano. Fellner. Lindenberg, obrigado. Roy, Caetano, foi um privilégio ter vocês aqui também. E uma satisfação ver que a gente concorda nas mesmas coisas. Quer dizer, são duas indústrias de nacionalidades de origem diferentes, têm suas bases em continentes diferentes, mas como vocês podem ver, todos nós temos uma visão bastante otimista, né? E eu acho que a gente, uma crise como essa do Covid, traz um pouco mais de humanidade para dentro de todas as organizações, né? A gente percebe, às vezes está no escritório, tem saudade de casa, agora a gente está com saudade do escritório, dos colegas, a gente revê um monte de coisa, a nossa própria saúde, cuidados que a gente tem, enfim. E a colaboração está tão intensa entre pesquisadores, até mesmo entre competidores, né? Nós estamos aqui falando sobre o que estamos fazendo na nossa empresa, nenhum dos dois, somos concorrentes no final, mas nesse momento todos estão colaborando. Então, eu concordo com o Gaetano, isso não vai durar para sempre. Já a gente tem alguma coisa para mitigar através de medicamento ou combinação, tudo que está sendo estudado. E daqui a pouco a gente vai ter vacina, mas eu acho que todos nós vamos ser melhores, mais fortes, a saúde vai ser mais valorizada e a indústria farmacêutica vai deixar de ser tão fácil de colocar em manchetes negativas, né? Eu acho que todos nós que trabalhamos no farmacêutico, já temos orgulho, acho que todos nós vamos ter um orgulho maior. E o acesso, eu acho que vai ser bastante discutido e vai ser proveitoso, e alguma coisa vai melhorar para a saúde brasileira. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi uma honra. Roy, você com as palavras finais. Bom, muito obrigado, professor Lindenberg, pelo convite. Tenho um pouco tempo aqui no Brasil, mas estou muito apaixonado já, conhecendo também o sistema, os colegas. E eu acho, como o Gaetano, o Félix colocaram, que o mais importante é o que a gente tira como aprendizado dessa crise para fortalecer o sistema, para ter uma população com maior saúde, mais produtiva, com maior acesso e com uma vida mais longa, mais produtiva, que é o dia a dia nosso, não? Se até há uma razão para acordar cedo de manhã e trabalhar muitas horas, é trazer soluções de saúde para os brasileiros. Não temos outro objetivo que não é esse. Então, vamos trabalhar juntos muitas horas, de aqui até o final da crise, para sair fortalecidos dessa crise, ainda melhor do que entramos na crise. Eu acredito que isso vai ser possível com a colaboração de todo mundo. Obrigado. Eu agradeço a Janssen, em seu nome, a todos os colaboradores da Janssen que nos assistem agora. Agradeço a Jéssica, a todos os seus colaboradores que aqui também nos assistem, e a BMF, a Bristol, né, especialmente a Caetano. Aqui a gente tem um Caetano, não um Gaetano, né? Mas sempre quando eu ouço seu nome, não dá para não lembrar de Caetano Veloso. Com a arte e a música. Digo, olha, vai acabar, Gaetano, porque isto aqui é a prova maior do que está escrito aqui. Esse autor fala de 10, 15 pandemias desde a época do descobrimento, né, das Américas, desde a época remota dos gregos, dos romanos. Todas as pandemias acabaram porque ela chega ao final justamente quando tem toda a imunização da população. E com medicamento, né, com a inovação, melhor ainda. Meu amigo, minha amiga que assistiu essa live até agora, muito obrigado pela presença de vocês.
aproveitem para curtir a nossa página na internet, tanto no Facebook quanto no Instagram, no Twitter e também no LinkedIn. Agradecemos a todos vocês que nos assistiram agora aqui no canal Zoom. E na próxima semana, sexta-feira, 19 horas, a gente vai ter outra rodada. Essa será surpresa. Me perguntaram aqui se ia ter as indústrias nacionais. Nós estamos trabalhando com indústrias nacionais. Ela não vai ser a sexta, a próxima sexta será uma surpresa, mas que é importante também um debate com outros stakeholders que a gente está convidando. Aqui a gente tem agora, para finalizar, pessoas de Portugal, dos Estados Unidos, da África, nos assistindo agora. Eu quero cumprimentar uma africana, Luísa Namburete, que sempre nos assiste aqui a todas as lives, e a ela cumprimentar todas as pessoas que nos assistem em outros países que estão passando pela mesma pandemia que nós. Então, muito obrigado. Agora eu passo a palavra para o encerramento a nossa jornalista Victoria Libório. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma live NAF com sucesso, que muito contribuiu, claro, né, para a qualificação do campo da farmácia, principalmente neste período que é preciso inovar. Bom, relato que somamos forte audiência aqui pelo Zoom, tivemos 941 inscritos, dos quais 528 foi o pico de acessos simultâneos para a gente aqui. Como pelo Facebook, né, a gente teve 1.800 pessoas alcançadas. Agradeço a todos que participaram. E lembro também que este conteúdo continuará disponível em nossa página do Facebook, claro, e subiremos a gravação deste webinar em nosso canal do YouTube com divulgação em nossas redes sociais. E uma novidade, estamos produzindo podcasts com as lives que já realizamos, já estamos no Spotify, é só procurar INAF. Está no ar o primeiro episódio da gente, né, que é o impacto da pandemia na assistência farmacêutica, correto, professor? Perfeito. É a nossa primeira live. Também já falamos, né, no geral, sobre tecnologias para tratamento de Covid, já conversamos sobre a profissão farmacêutica com as principais sociedades, falamos sobre o paciente com câncer, além da primeira parte, né, do impacto da indústria farmacêutica. A gente conversou sobre isso na semana passada. Ao longo dos dias, nós estaremos subindo os novos episódios. Convido a todos para conhecer nosso instituto, claro, né? Acesse o site naf.org.br e acompanhe nossas redes sociais para informações quanto à programação e as outras ações produzidas pelo Instituto, no geral, fazemos várias coisas. Agradeço, claro, ao Dr. Gaetano Krug pela participação, Dr. José Carlos Fellner e Dr. Roy Benchimol pelos esclarecimentos e análises, representando o esforço que tem produzido para contribuir no controle e recuperação da pandemia. Professor, muito obrigado por mediar essa live. O INAF agradece a participação de todos que assistiram e mandaram perguntas. Nos vemos sexta-feira que vem, no mesmo horário, às 19 horas. Obrigada, boa noite e declaro essa live encerrada. Até. Tchau. Obrigado. Obrigado.